aí mais uma aula de legislação de trânsito para vocês aí que estão participando desse nosso curso. O curso Legislação em Foco, que visa aí atender em especial os candidatos à habilitação que irão fazer a sua primeira prova teórica junto ao próprio Detran para estar dando sequência ao seu processo de habilitação. Então aprove assim nós dividirmos o tema sinalização de trânsito ou sinalização viária em vários tipos, em vários módulos, porque o tema é prolongado. Então, para não montar toda a sinalização em apenas um vídeo para vocês, então ficou melhor assim separar por partes para que vocês possam estudar de uma maneira mais adequada. Então hoje, na sequência do tema sinalização viária, nós vamos falar um pouco a respeito dos dispositivos de sinalização auxiliares. Será mencionado também hoje, será trabalhado também a sinalização por gestos de condutores, os sinais sonoros, os gestos também de agentes da autoridade de trânsito e assim por diante. Então vamos assim pela ordem. Primeiro tema aqui da sequência dessa videoaula. Vamos trabalhar a questão dos dispositivos de sinalização auxiliares. Os dispositivos de sinalização auxiliares, eles são elementos aplicados ao pavimento, junto a ela ou nos obstáculos próximos, de forma a tornar mais eficiente e segura a operação da via. Esses dispositivos eles são constituídos de materiais, formas e cores diversos, dotados ou não de refletividade, com as funções de. Então, subentende, fica na questão da sinalização por dispositivos auxiliares, que eles apresentam diversas funções. Só que o objetivo da aula não é exatamente propor àquele que está estudando gravar todas as funções dos dispositivos de sinalização auxiliares. A questão do texto aqui exposto, a comentar com vocês, a importância da refletividade dos dispositivos de sinalização auxiliares é muito importante para o nosso estudo. Então, mas a seguir, a nível de prova, a importância dessa primeira parte do texto é saber as funções dos dispositivos de sinalização auxiliares. Então, assim, vamos pela sequência do texto da lei. Incrementar a percepção da sinalização, do alinhamento da via ou de obstáculos à circulação. Reduzir a velocidade praticada. Oferecer proteção aos usuários, no caso aos usuários da via. Alertar os condutores quanto a situações de perigo potencial ou que requeiram maior atenção. Então, desses 1, 2, 3, 4 elementos apresentados, nós podemos destacar aqui a relação do incrementar a percepção. Podemos destacar também a importância de alertar aos condutores às situações de perigo potencial que requerem maior atenção. Essa expressão perigo e potencial lembra bastante a função de uma sinalização apresentada na outra aula, que foi a sinalização de advertência, perdão. Então, aquela sinalização vertical de advertência, as placas amarelas, são aquelas que alertam ao condutor sobre condições potencialmente perigosas. Tá? Essa questão de perigo potencial é um perigo que normalmente virá à frente, poderá acontecer à frente, para que o condutor venha a se preparar para essa situação ou perigo a ocorrer à frente aí. Na sequência, nós temos a comentar com vocês, a trabalhar com vocês, a relação dos tipos de grupos. Os grupos dos dispositivos de sinalização auxiliares estão separados em grupos. Então, nós temos aqui os tipos e grupos de dispositivos de sinalização auxiliares. Temos no primeiro tracinho aqui, esses dispositivos auxiliares podem ser definidos como sendo delimitadores, os dispositivos de canalização, os dispositivos de sinal de alerta, alterações nas características do pavimento,
dispositivos de proteção contínua, dispositivos chamados de luminosos, dispositivos de proteção de área de pedestres ou ciclistas. E temos também os dispositivos de uso temporário. Então, no decorrer da leitura, nós vamos estar filtrando para vocês os principais itens e os mais cobrados nas avaliações. Começando a trabalhar a questão dos dispositivos chamados de delimitadores. Eles são elementos utilizados para melhorar a percepção do condutor quanto aos limites do espaço destinado ao rolamento e a sua separação em faixas de circulação. Em suma, eles melhoram a visualização da pista, da via. Tal principal elemento a identificar os dispositivos chamados de delimitadores são que se formos trabalhar o termo função, eles melhoram a visualização da pista para que o condutor ele venha a ter uma percepção, ter o senso de orientação da via. Isso é muito importante, principalmente em períodos noturnos. Então, os tipos de dispositivos chamados de delimitadores, que nós vamos chamar de DD, dispositivos delimitadores, são vários os tipos de delimitadores que nós vamos trabalhar na sequência do texto. Temos aqui como delimitadores, fazendo parte do time dos delimitadores, temos os chamados balizadores, que nós fizemos a questão de botar a figura para que vocês possam identificar. Então, os balizadores são unidades refletivas, mono ou bidirecionais, afixadas ao suporte. Então, temos aqui os balizadores, com seu destaque, quando nós lemos ali sobre os dispositivos de sinalização auxiliar, nós entendemos que eles são refletivos, exatamente para dar essa noção ao condutor dessa orientação da via. A cor do elemento refletivo, essas cores elas poderão variar de acordo com a própria circulação da via. Então a branca, como nós estamos observando aqui, ela vai ordenar fluxos de mesmo sentido. Se nós voltarmos um pouco na aula de legislação, lá na sinalização horizontal, nós aprendemos as características, o significado das cores da sinalização horizontal. Então o que nós aprendemos lá? Que quando, em especial, a sinalização horizontal pintada na cor branca, ela delimita o que? A via de mão única. Então toda via cuja sinalização horizontal estiver pintada na cor branca, trata-se de uma via de mão única, via com um único sentido de circulação. Então nós temos aqui os exemplos dos balizadores móveis aqui, que eu creio que já está bem explanado, bem, entre aspas, traduzido, né, o seu sentido na via. Na sequência nós temos aqui os balizadores na cor amarela. E o que nós estudamos lá na sinalização horizontal? Que a cor amarela na sinalização horizontal, ela determina fluxos de sentidos opostos, no caso vias de mão dupla. Então estão aqui os balizadores para exatamente trabalhar em concordância com a circulação da via. Dispositivo na cor vermelha. Está aqui uma observação que em vias rurais de pista simples e de duplo sentido de circulação, elas podem ser utilizadas unidades refletivas, no caso aqui na cor vermelha. Então, junto ao canto da pista, essa expressão aqui, bordo da pista, é uma expressão bastante usada dentro da linguagem do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Ok? Então, no canto da pista, utilizado aqui esse dispositivo auxiliar na cor vermelha nessas vias rurais de pista simples. Lembrando aquela aula da classificação das vias, quando trabalhamos o que é uma pista simples, uma rodovia de pista simples, que é aquela cujos seus sentidos de circulação eles não têm a separação por obstáculo físico. Por exemplo, uma muleta, guarde, que eu falei no outro dia. Então, se estiver na dúvida, não está lembrando muito bem a matéria, voltemos à matéria lá naquele vídeo da sinalização horizontal, da classificação das vias. Então, nós temos aqui um exemplo aqui
de uma via rural simples, dois sentidos de circulação, separação dos seus sentidos, no caso apenas por uma pintura no asfalto. Então, esse aqui é um exemplo comum dessa situação a facilitar o trânsito dos usuários da via. Temos aqui as taxas ou taxões que nós vamos encontrar no deslocar da via. Tudo isso para o quê? Facilitar a percepção do condutor. Dispositivos de sinalização de alerta, os marcadores de perigo agora é a sequência. Nós temos aqui os marcadores de perigo na posição horizontal. Então cada figura dessa aqui, ela vai te indicar uma saída de uma via, uma direção a seguir. Então nós temos aqui as três figuras na posição horizontal. Então aqui observando essa imagem, é claro que essa indicação que está aqui ao fundo, ela não vai aparecer na via para você. Porém aqui, como identificar ao bater o olhar nessas imagens aqui? Observando aqui a saída para a direita. A sinalização aqui, a pintura da sinalização na paralela aqui, indicando, subindo para o seu lado direito. Nós vamos perceber, observar isso na via. E até o próprio curso da via, muitas das vezes, ela facilita a identificação do sentido a se seguir. Então, para a direita, as linhas, as marcações aqui que estão em diagonal, apontando, subindo para o lado direito. Então, eu sei que é uma saída para o lado direito. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos aqui as marcações descendo ao centro. Vocês podem observar que elas estão vindo o quê? Se encontrando aqui nessa junção ao centro aqui. Então sabemos que quando há esse encontro, não é porque você vai bater aqui ao centro, é exatamente ao contrário. Então vamos imaginar uma saída para a esquerda e para a direita. Quando há o encontro dessa junção aqui ao centro. Então as saídas são tanto para a esquerda quanto para a direita. No último exemplo nós temos aqui, e relembrando, né, que se temos essa saída tanto para a esquerda quanto para a direita, nós temos aqui uma separação da via. A via vai se dividir aí. Agora sim podemos dar a sequência. Na última figura nós temos aqui as marcações em diagonal, marcando a sua saída para a esquerda. Então aqui é uma saída de uma via para o lado esquerdo. Alterações nas características do pavimento. Então há a possibilidade de aparecer aquela placa de advertência que foi estudada lá na sinalização de advertência, sinalização vertical de advertência, chamada saliência ou lombada. Então tomem cuidado, como eu tinha explicado em outra aula, em relação à sinalização vertical nos nomes das placas, porque no comunicar, no linguajar popular, é bem comum as pessoas falarem que o nome dessa placa é quebra-molas, até mesmo lombada e tal, mas nós vamos lembrar a nível de estudo e de avaliação o nome completo e técnico da sinalização, que é exatamente o que? Saliência ou lombada. É bem comum aparecer nas avaliações o nome da sinalização apresentada, ou o nome da sinalização ao lado, em forma. Então, saliência ou lombada. Então, ela recai sobre a sinalização dos dispositivos de sinalização auxiliares. Uma placa de advertência, por exemplo. E temos também os dispositivos de sinalização de proteção contínua, que são elementos aplicados de forma contínua e permanente ao longo da via, feitos de material flexível ou rígido, e tem como objetivo. Então, qual é a função dos dispositivos de proteção contínua? Então, evitar que veículos ou pedestres
eles transpõem um determinado local. Então, essa é uma possível questão de prova para vocês. Então, esses blocos aqui, que nós às vezes falam que tem um bloco na pista, um bloco na rua. Então, nós temos aqui o nome técnico dessa sinalização, dispositivo de proteção contínua, e a sua função está aqui apresentada. E esse aqui eu vou marcar com asterístico aqui para nós. Os dispositivos de uso temporário. Pergunta de prova. São dispositivos de sinalização de uso temporário. É bem comum cair na avaliação que nós iremos fazer o cone e também o triângulo de sinalização. Ok? Mas vamos aqui pela a sequência do texto. Então, são considerados os dispositivos de sinalização no caso de uso temporário. Cone, temos o balizador móvel, temos também o clássico triângulo de sinalização, tambores e cilindros de uso temporário, todos temporários aí. Bem entendido? Então, os principais tem caído, cone, triângulo de sinalização e fazendo uma menção também ao balizador móvel para o nosso estudo. Dispositivos luminosos. Vamos falar dos dispositivos luminosos. Então, eles ordenam os condutores em relação às condições do trânsito e aos possíveis desvios de tráfego que possam ocorrer em determinados dias e horários. Então, nós temos aqui alguns exemplos de dispositivos luminosos aí. Então, fique bem claro aí que dispositivos luminosos não se limitam apenas à sinalização semafórica. Observação importante em relação aí à sinalização por dispositivos auxiliares, que é uma questão bastante interessante, que nós vamos mencionar a relação do triângulo de sinalização, que ele é um dispositivo de sinalização auxiliar em caráter temporário e particular. Porém, ele não deixa de pertencer ao time dos dispositivos de sinalização auxiliar. Fechado? Essa é uma observação importante e interessante para uma sequência de um estudo. E a seguir, claro, trabalharemos também a questão da sinalização semafórica, que pertence ao time dos sinais luminosos. Então, esses são sinais utilizados para indicar qual condutor tem a preferência para seguir e qual deverá parar. Desrespeitar o semáforo constitui infração de natureza gravíssima, segundo a lei de trânsito ali especificada. Mas para a avaliação que iremos realizar, a questão mais importante de todo esse texto aqui é essa função especificada segundo a lei. A função dos sinais luminosos ou a função da sinalização semafórica. É de controlar, ou até pode haver uma variação do verbo, controle do fluxo de veículos e pedestres. Grave essa informação, que ela é a mais importante de todo o texto apresentado aí. Essa é que normalmente cai na avaliação. Então, a função da sinalização semafórica ou dos sinais luminosos é de controlar o fluxo de veículos e pedestres. Fechado? Aí nós temos aqui a relação das indicações das cores do semáforo, algumas fáceis, outras mais controversas, mas a controvérsia principal está exatamente na fase amarela que eu vou explicar para vocês. Então, a sinalização do semáforo na cor vermelha, essa aqui é fácil de identificar, que ela indica a ordem de parar, é o famoso pare. E vou dar um pulo aqui direto para a sinalização na cor verde, que indica permissão para seguir. E eu vou fechar aqui esse quadro aqui falando a respeito da sinalização luminosa na atenção, que é o amarelo. Então, o semáforo na cor amarela significa atenção, pare. Então, nós vamos aprender hoje, a nível de estudo, que esse semáforo na cor amarela não apenas indica a atenção. O semáforo na cor amarela,
ele não deixa de ser uma ordem de parada. Ele é uma preparação para uma parada quando ele entra em ação. Então, para que nós possamos aqui desvendar toda essa sinalização a nível de prova, vamos trabalhar o quê? O texto em si, a explicação geral, que ele indica atenção, devendo o condutor parar o veículo, salvo se isto resultar em situação de perigo para os veículos que vêm atrás. Então, o texto da lei e na orientação da utilização, o funcionamento do semáforo na cor amarela fica assim, ele fica dividido em duas partes aí para o nosso estudo. Então, a primeira parte bem entendida pela maioria dos condutores, que ele na cor amarela indica atenção, devendo o condutor parar o veículo. E a segunda expressão, que muitas vezes se confundem, salvo se isto resultar em situação de perigo para os veículos que vêm atrás, aí eis a explicação para que possamos nos deslocar com segurança. Estando o condutor em cima da linha de retenção que antecede a faixa de pedestre, e o semáforo entrar na fase amarela, ele deve prosseguir, exatamente para que ele não venha proporcionar perigo para os veículos que vêm atrás. Então, quando o condutor está próximo à chamada área de conflito, que representa ali a partir da linha de retenção para frente, já trata-se da área que chamamos de área de conflito. É essa área de conflito que representa um perigo maior. Então, se ele está exatamente como está na explicação, já em cima, por exemplo, aqui da linha de retenção, ou até mesmo se ele já está praticamente em cima da faixa de pedestre enquanto estiver dirigindo, e observar o semáforo entrar na cor amarela, ele deve seguir. Antes da linha ou antes dessa área de conflito, que é essa explicação que eu estou passando a vocês, o condutor ele deve reduzir a velocidade e parar. Está bem entendida essa questão? Estando em cima da área de conflito, que representa da linha de retenção para frente ou faixa de pedestre para frente, se estiver já em cima, amarelou, ele deve o quê? Seguir para não bater, não ocorrer uma colisão no veículo que vem atrás. Estando bem antes ou antes dessa área, ele percebeu exatamente que o semáforo entrou no amarelo, ele deve reduzir e parar. Essa é a explicação mais saudável para o entendimento do estudo e a aplicação no trânsito aí. Bem entendida essa parte? Na sequência nós temos aqui o semáforo que na sua posição, na sua condição de advertência. O que é advertência? Então o semáforo estando piscando, eis aí uma questão positiva da avaliação que iremos realizar. Tá, então essa condição do semáforo acontece em determinados horários, em determinadas vias, então aprove ao setor de tráfego colocar esse esquema, esse sistema de funcionamento. Em determinados horários, até devido à questão da violência urbana, não teria o menor sentido, por exemplo, de madrugada nós estamos com o nosso veículo parado e isso está exposto a algum tipo até de assalto. Então, estando piscando significa advertência. Estamos aqui na ordem do texto aqui. Então, a função aqui dos sinais de advertência, estando nessa condição, o popular piscando, tem a função de advertir ao condutor da existência de obstáculo ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com a segurança para seguir adiante. Temos aqui uma questão bem pertinente de prova. O semáforo na cor amarela intermitente, que é o famoso piscando popular, o vulgo, piscando, significa advertência. Semáforo piscando significa o quê? Advertência. Fechado? Então, todas as vezes em que nós estivermos a dirigir, não significa que quando está em determinados horários da noite ou de qualquer período do dia, estando no popular piscando, significa que é defeito. E é exatamente uma dessas opções que há grande possibilidade de aparecer lá dentre as opções dessa expressão. Então, semáforo em amarela intermitente, grave essa questão aqui, que é de prova. Amarela intermitente, significa exatamente a advertência. Não esqueçam, tá? Porque isso aqui é ponto garantido aí, ponto certo, tá?
para a nossa avaliação aí. Seguindo aqui, nós temos a sinalização de controle de faixa reversível. O que é uma faixa reversível? É uma faixa de rodagem na qual pode-se alterar o sentido de circulação do tráfego de veículos em determinadas condições. As faixas reversíveis, elas permitem aumentar a eficiência de uma rua, avenida ou estrada, alterando o sentido do tráfego em cada direção de acordo com a demanda. Então, o que quer dizer isso? A faixa reversível é um tipo de faixa específica para até vir a desafogar o trânsito em determinados períodos do dia. Por exemplo, na hora do rush, compreende aquele período em que as pessoas saem para trabalhar e ao final do dia quando retornam dos seus trabalhos. E normalmente esse controle de faixa reversível, ela vai se apresentar por sinalização luminosa. Então aqui nós temos um sentido de circulação e essa sinalização luminosa na faixa reversível, ela vai se dar da seguinte maneira. Esses dois veículos transitando nesse sentido aqui, se para esse sentido de circulação o semáforo estiver na cor aqui, no caso verde, o semáforo der o verde para eles, nesse sentido aqui oposto, até nesse nosso exemplo que nós temos aqui 1, 2, 3 faixas, mas quando, por exemplo, tivermos 2 faixas, nós vamos encontrar a seguinte situação. Quando em um sentido estiver verde, para o outro vai estar sempre vermelho. Criando uma situação alternativa. Sendo em sentido contrário aqui, o que iria acontecer? Se para o lado inverso a via estiver com a sinalização reversível na cor verde, o lado contrário vai estar em vermelho. Então, bem entendido essa questão? A faixa reversível é exatamente essa explicação. Ela é controlada por essa sinalização luminosa. Quando para um sentido estiver em verde, no sentido contrário, ela vai estar no vermelho. Quando para um sentido ela der o vermelho, no sentido contrário vai estar em verde, logicamente para que não ocorra uma colisão frontal. E essa função da faixa reversível é exatamente essa. Procurar desafogar o trânsito, principalmente em horários de maior pico, como está proposto aqui no texto, horários de maior demanda. Outro exemplo aqui de faixa reversível, aqui para ficar bem bacana, nosso entendimento. Observando aqui a sinalização da via, os veículos em deslocamento nesse sentido. Sentido oposto. Já uma outra faixa aqui aberta, outra faixa reversível aberta. E sempre assim. Seguindo o nosso estudo, nós vamos encontrar aqui os significados das sinalizações, em especial de advertência e até mesmo na questão da sinalização luminosa. Mas aqui, é bem comum nós encontrarmos em alguns lugares a sinalização em relação ao trânsito do ciclista aqui. Vermelho, como nós combinamos, nós já aprendemos aqui bem. Na cor vermelha, a sinalização ela é uma ordem de parada. Isso indica a proibição, é uma ordem de parada para ele, para o condutor. E o verde, uma permissão do direito de passagem. Então, a ação do usuário na via aqui, da via. No primeiro exemplo aqui da vermelha, nós vamos encontrar aqui qual a atitude dele, a obrigatoriedade do ciclista em parar o veículo, por incrível que pareça. Para a lei de trânsito e para o desconhecimento de muitos, a bicicleta também é considerada aos olhos da lei como um veículo também. Sinalização na verde, qual a atitude? Qual é a ação do usuário da via? O ciclista tem a permissão de iniciar ou prosseguir em marcha, ele tem o direito de continuar. Observando as demais figuras da sinalização horizontal, é bem comum nós encontrarmos também em alguns lugares essa sinalização aqui, a mãozinha, apontando aqui uma ordem de parada, proibição de travessia para o pedestre aqui. Qual é a ação do pedestre? Ele não deve iniciar a travessia. Então, quando é que o pedestre ele saberá que não deve iniciar a travessia? Exatamente quando essa sinalização por
luminosa começar a piscar. Observando aqui, nós temos a segunda aqui, o vermelho intermitente. Não deve iniciar a travessia também, observando aqui o texto. São todas proibições, tem uma sinalização relativamente fácil de se entender, em que nós sabemos quando que o pedestre não deve seguir o seu trajeto, não deve iniciar a sua travessia. O verde, como nós bem sabemos, que indica a permissão do direito de travessia. Então o pedestre ele tem a permissão de iniciar a travessia. Sinais sonoros. Vamos falar de sinais sonoros agora. Os sinais sonoros são apitos emitidos ou sinais emitidos pelo apito do agente de trânsito e indicam o que os condutores devem fazer. Fazendo um pequeno flashback, nós vamos lembrar um tema que nós estudamos em outra aula. Se eu não me engano, foi no início da sinalização de trânsito que nós passamos esse texto aqui. Desobedecer a sinalização, às ordens do agente de trânsito, constitui infração de natureza grave. Uma dica de estudo aí, tá, para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa. Tá, muito cuidado com essa infração citada acima, pois ela induz a erro. Nós aprendemos hoje que avançar o semáforo na cor vermelha, na fase vermelha, significa que é uma infração de natureza gravíssima. E desobedecer às ordens do agente de trânsito constitui infração de natureza grave. Lembrando aqui, um assunto acaba puxando o outro. Então nós acabamos lembrando das aulas até anteriores, em que existe uma ordem de prevalência. Na ordem de prevalência, o agente da autoridade de trânsito é quem vem em primeiro. Então a ordem emanada, que emana do agente de trânsito, ela estará acima dos demais sinais. Vamos agora aos tipos de apitos. As pessoas falam apitos, mas são silvos. Então, tecnicamente, os apitos do guarda são chamados de silvos. Primeira linha que nós temos um silvo breve. Qual o seu significado? Siga. 2 silvos breves. Significam pare. 1 silvo longo. Significa diminua a marcha. Segundo a resolução 160 do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, até que houvesse essa mudança para 3 tipos de silvos, trabalhava-se antigamente 6 tipos de apitos. Tá? Mas aprove serem resumidos inicialmente, prioritariamente a 3. Esses 3 iniciais são os principais da sua avaliação. Mas segundo o que chegou de informação nas últimas avaliações feitas pelos alunos de habilitação para habilitação, primeira habilitação, em algumas avaliações começou a ser mencionado, fazer uma menção dos 3 silvos breves aí. Então, só para garantir, é melhor citar para que vocês não sejam pegos aí de surpresa aí. Então, 3 silvos breves, acendo farol. Uma tabelinha montada aqui. Um pequeno jogo da velha. 2 silvos breves e 1 silvo longo, seguindo aquela ordem lá de cima lá. Observem comigo aí um macete para tentar facilitar o nosso desempenho na avaliação. Então, vamos lá. O 1 silvo breve, 2 silvos breves e 1 silvo longo aqui. Ficará o quê? BBL. Nós temos aqui os seus significados. Então, 1 silvo breve significa o famoso siga. 2 silvos breves é o famoso pare. Um silvo longo é o famoso diminua a marcha, redução de velocidade.
Fechado? BBL, siga, pare, diminua a marcha. Para que nós possamos trabalhar a questão da eliminação, também nós escrevemos aqui para vocês uma dica bacana aqui. A de que nós vamos procurar associar os dois silvos breves ao famoso pipi. Também a tática, uma dica de memorização do pipi. Vontade de fazer o famoso quê? Pipi. Aí fica aquela questão. Imaginando uma pessoa apertada com a vontade de fazer o famoso pipi. É até engraçado de falar isso, mas é uma questão que vai ajudar para nós. Pelo menos nós temos um pequeno macete em mãos aí. Vontade de fazer pipi vai obrigar o condutor a fazer o quê? A parar. Pipi, dois silvos breves. Pare. Pipi, pare. Pipi, pare. Vamos associar aí. E esse pipi representará quem na nossa memorização? Os dois silvos breves aí do agente de trânsito. Então, se essa dica te facilitar o seu estudo, bacana. Ou você pode usar o meio convencional de gravar, trabalhar o famoso decoreba, o decoreba fora das dicas e macetes de memorização apresentados aqui. Gestos de agentes da autoridade de trânsito. Então, segundo a Lei Geral do Código de Trânsito, as ordens emanadas por gestos de agentes da autoridade de trânsito, elas prevalecem sobre as regras de circulação e as normas definidas por outros sinais de trânsito. Desrespeitá-las constitui infração de natureza grave. Então, mais uma vez, para ficar bem gravado por vocês aí. Então, aqui representa o texto, aquilo que já de antemão tínhamos passado, que as ordens do agente de trânsito, elas são soberanas, estarão acima de toda e qualquer sinalização viária. Ele é o maioral. E apresentando aqui as figuras mais comuns de avaliações aí. Temos aqui uma ordem de parada. Esse gesto aqui do agente de trânsito, ele vai indicar que o condutor, na via aberta à circulação, ao perceber o guarda realizar esse gesto, ele deve parar. Os demais usuários da via que o seguem não devem parar. Então, a legenda original da lei de trânsito, ela vai mencionar que o braço do agente de trânsito, ele estará levantado verticalmente, com a palma da mão voltada para a frente. Segundo o gesto aqui, nós temos aqui a ordem de parada para os veículos que estão transitando em sentido transversal aos braços estendidos pelo agente de trânsito. O que quer dizer isso? Os condutores que vêm nessa direção do braço estendido desse agente de trânsito devem parar. Os que vêm na direção do seu braço, no caso aqui o esquerdo, o direito, eles devem parar também. É bem comum aparecer o que? A linguagem, a expressão da lei, a palavra ortogonalmente. Vou escrever aqui para vocês. Então, os que venham a direção ortogonal ou ortogonalmente, tá? A expressão utilizada é exatamente a expressão que se refere para essa condição explicada. Então, a ordem de parada para os veículos que cortem ortogonalmente a direção dos braços estendidos. É bem comum aparecer lá assim. Terceira figura. Nós temos aqui a ordem de parada para os veículos que estão transitando em sentido transversal, ordem de parada, transversal ao braço que esteja estendido. Tanto para a sua aqui, no caso dele aqui, a esquerda dele, a direita dele, perdão, quanto para a sua direita. Tanto para a direita quanto para a esquerda.
Então os braços do agente estarão estendidos horizontalmente, com a palma da mão voltada para frente, do lado do trânsito a que se destina. Setinha para cima, setinha para baixo aqui nessa figura. O que ela indica? Uma ordem de diminuição de velocidade. Tá que os braços do agente de trânsito, os braços aqui, estendidos em horizontal e realizando gestos, um movimento com a palma da mão voltada para baixo e fazendo aquele clássico movimento vertical. Penúltimo gesto do agente de trânsito, que é a ordem de parada. Mas para quais veículos? Os veículos aos quais a luz é dirigida. Tá? Que ele vai apontar de forma bem assintosa, bem destacada, essa luz para o veículo ao qual ele está determinando uma parada. O último gesto aqui que nós temos a apresentar do agente de trânsito é exatamente a ordem de seguir. Então, o que vai acontecer nesta circunstância, segundo a lei? Então, vamos lá, os gestos com a palma da mão voltada para trás. Então, o braço está levantado, com o movimento de antebraço para frente, da frente para a retaguarda, e, é claro, com a palma da mão voltada para trás. Então, nós temos aqui apresentado os 6 tipos de gestos de agentes da autoridade de trânsito para uma aplicação de uma avaliação. É bem comum colocar assim, a figura ao lado, há de surgir a sinalização, a figura do agente de trânsito na sua tela, no dia da avaliação, e você terá o quê? Que apontar qual é o significado do gesto apresentado pelo agente de trânsito. Fechando o time da sinalização de trânsito como um todo. Os gestos de condutores, que são gestos convencionais de braços, adotados exclusivamente pelos condutores para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra ou mudança de direção, a redução brusca de velocidade ou até mesmo parada. Então aqui é mais um exercício tranquilo para nós gravarmos. Braço do condutor esticado em posição horizontal significa dobrar à esquerda. Braço do condutor ligeiramente dobrado quase que formando a letra L aqui, significa dobrar à direita. Condutor realizando movimentos verticais para cima e para baixo, significa diminuir a marcha ou parar. No texto da lei, é bem comum aparecer diminuir a marcha e parar. Ok? Mas nenhum de nós vai errar por causa de um eu ou, não é isso? Recapitulando aí, dobrar à esquerda, braço do condutor na posição esticado, em horizontal, sem realizar qualquer movimento, significa dobrar à esquerda. Braço estendido, ligeiramente dobrado, significa o clássico dobrar à direita. Condutor realizando movimentos verticais para cima e para baixo cima e para baixo, significa diminuir a marcha e parar. Então eu espero poder ter ajudado nessa aula aqui. Estamos finalizando essa parte da legislação de trânsito, dividido em módulos e partes. Dividimos essa aula de sinalização de trânsito ou sinalização viária em partes. Trabalhamos os 6 tipos de sinalização viária para vocês. Aí o que acontece no decorrer das aulas e dos cursos? Qualquer dúvida, vocês voltem nas aulas anteriores, que estão dentro desse módulo, desse canal, e assim vocês vão matando e sanando as dúvidas aí. À frente iremos apresentar outras questões da legislação de trânsito como um todo. Espero ter ajudado. Tá? Me ajudem também, divulguem esse canal, repassem essas aulas. Aquele que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, que no decorrer eu vou estar apresentando e colocando novas aulas aí, para que você venha a ser avisado quando novas aulas surgirem no nosso canal. Então até a próxima, um abraço e
já já com umas novas aulas para vocês aí. Um abração. Tchau, tchau.